Salve, salve, vitimorianos. Estamos com um estúdio novo. Brincadeira. Hoje aqui o negócio... Fizemos uma viagem. Não foi para outra galáxia não, mas foi para Belém. Para fazer uma entrevista muito especial. Comigo, Thiago Lai, meu parceiro Ed, viu, Palheta? É um prazer sempre estar com vocês em mais um programa do Vem-te Embora. E hoje nosso convidado, o presidente da Funtelpa, Miro Sanova, que vai contar um pouco da sua trajetória política, também à frente deste órgão tão importante para o nosso estado. Mas primeiro... Vamos aos nossos patrocinadores, que não pode faltar. Hoje não teve Dailson, mas aquele abraço aí pro nosso brother Dailson, que está com a gente desde o início do Vem-te Embora. E também em nome de nós, que veste o Vem-te Embora, está sempre junto com a gente, marca que está ganhando todo o Brasil. Também em nome de Nevoli Telecom, a internet que faz nossa live subir aí, nossos conteúdos subir. E finalizando, Farofa Pai D'Égua, onde você encontra as melhores redes de todo esse estado. É fácil encontrar, até perto mesmo da sua casa, nesse mercadinho próximo, porque a gente sabe que farinha não pode faltar no nosso prato. Então a dica é a Farofa Pai D'Égua. Pronto, recados dados. Hoje foi bem rápido, né? Que não tinha nada aqui. Mas assim, eu sempre falo assim, que eu agradeço pelo convidado ter ido lá com a gente, né? Hoje não, a gente veio até o convidado e te agradecer aí pelo teu tempo, pela tua receptividade também. Fomos muito bem recebidos aqui. E vamos bater papo, né? Que é o que nós viemos fazer hoje aqui. Tem muita curiosidade também sobre a tua carreira aí também, os teus feitos, né? E eu vou começar assim. Por que política, cara? Mas primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar no Vem-te Embora. Agradecer também vocês terem se deslocado de Castanhal aqui para Belém. Para nós é uma honra recebê-los aqui na Funtelpa, a nossa Cultura e Rede de Comunicação. Nós estamos aqui no prédio da TV, da Rádio Cultura aqui em Belém, e eu sei que o convite lá já é uma honra, e recebê-los aqui é uma honra maior ainda. Então, obrigado a vocês dois. Tem uma equipe aqui também para fazer um podcast como esse. Tem toda uma equipe, tem todo um aparato para estar aqui hoje conosco. Então, muito obrigado pelo convite, depois terem se deslocado de Castanhal para cá. Cara, a política sempre foi o meu desejo desde menino, né? Eu gostei de política muito novo. O meu pai, que já é falecido, era médico, mas também era político no município de Ananindeua, e desde muito novo já andava com ele na política e gostei da política, né? Eu sempre falo que eu puxei para ele a parte política. Ele era médico, eu não fiz medicina, mas eu vi a política desde muito novo em casa, e aí me apaixonei e estou até hoje nesta vida pública, né? Desde os meus... Meu primeiro mandato foi com 25 anos de idade, eu estou com 43 anos de idade, mas já exerço cargos públicos desde os meus 19 anos para 20 anos. Né? Então, é uma coisa que eu gosto, é a política. E os primeiros cargos, quais foram? Eu fui nos 19 para 20 anos, ali 20 anos eu trabalhei no governo do estado, na Secretaria de Segurança Pública. Fiquei ali até me eleger vereador em Ananindeua, depois virei secretário de Cultura em Ananindeua, fui reeleito vereador em Ananindeua, depois deputado estadual em 2014, reeleito em 2018, e desde abril de 2023 eu assumi aqui a Funtelpa, me licenciei no ano passado para ser candidato a prefeito de Ananindeua e retornei agora no final do mês de janeiro. Então, eu estou na minha segunda passagem aqui pela instituição Funtelpa, a convite do governador Eder Barbalho e da nossa vice-governadora Hanna. Legal. Assim, a gente vê que a cultura está sempre assim, tá sempre ligado, né, assim, a isso. Forte músico, ou tinha, no caso, vontade de ser algo assim... A minha primeira formação, Thiago, foi em publicidade e propaganda. Eu me formei no ano de 2002 pela Universidade da Amazônia, e ali eu já tive a oportunidade de entender um pouquinho de comunicação, né? E na política a gente também é comunicador, né? Eu acho que os políticos são grandes comunicadores. Eu sempre gostei de política e comunicar na política. E também tive uma vertente muito forte para a cultura. Como eu falei, lá em 2009, eu fui secretário do Helder quando ele era prefeito de Ananindeua de Cultura. Na realidade, era Secretaria de Cultura e Esporte. Né? E aí a gente consegue aqui na Funtelpa linkar cultura, linkar esporte, linkar a comunicação. Excelente. Então acaba que é uma novidade para mim, claro, ser presidente de um veículo de comunicação, porque aqui nós estamos falando de uma televisão, né, de uma emissora pública de televisão, de uma emissora pública de rádio e também
num portal público, também que tem a área digital, né? Então tem portal, TV e rádio cultura. Então é uma novidade, mas também não é nada assim, de assustador. E eu também já me assanho há alguns anos a ser radialista. Eu comecei um projeto em 2021, né, na Rádio Raulan. Eu, meu amigo Júlio César, que é vocalista da banda Nosso Tom, e o Patrick, que é um programa Só Toca Pará. Nós já estamos na 4ª temporada. Fizemos uma temporada na Rádio Raulan, depois fomos para a Rádio Mega Cidade, que é uma rádio de Ananindeua, e já estamos na 2ª temporada aqui na casa. Então foi uma na Raulan, uma na Mega Cidade e 2 aqui. Então estamos na 4ª temporada. E aí a gente traz artistas do estado do Pará. Então é um programa de rádio, aqui na Cultura também é um programa de televisão, mas não deixava de ser nas outras emissoras um podcast também. Uhum. Então a gente também entrevista, vocês estão me entrevistando hoje, mas também entrevista muitas cantoras, bandas, mas aí a gente mescla com música, então tem banda, tem animação. Ontem quem estava conosco era o nosso amigo Marcelo Val, mas já veio aqui Fruta Quente, Nelsinho Rodrigues, Edilson Moreno, entre tantas bandas que já vieram aqui, Cheiro Verde, e é muito bacana. Então também tem essa vertente da comunicação na nossa vida. Já tivemos o prazer de entrevistar bater um papo, na verdade, com o Marcelo Val, né? Ele foi também até o podcast, foi sensacional. É muito legal conversar com esses artistas, principalmente Marcelo Val, o Kim Marques, esse público que iniciou ali o brega. Então, cada relato, cada conversa deles, a gente consegue ver ali uma trajetória, uma cronologia de como surgiu o brega, de como foram as vertentes, assim, contando a história. Muito legal conversar com eles. Sim, demais. Ele tem... esses cantores de brega, né, eles têm uma história para contar pra gente, né, de como surgiu o brega, as adaptações do brega pro melody, pro tecnobrega, né, pro rock doido. Então é uma mistura aqui. Mano, semana passada que estava aqui com a gente era Gangue do Eletro. Já é uma outra vertente, né? Pegada. Então, inclusive, eles tiveram agora, achei muito bacana. Nós mandamos até aqui a Cultura de Belém, solicitou para a Cultura de São Paulo fazer a cobertura. Essa nossa galera boa, uma boa parte teve agora sábado na virada cultural em São Paulo, né? Lá no Vale do Anhangabaú. Foi muito bacana. Crocodilo esteve lá, Gabi Amarantos, Gangue do Eletro, Viviane Batidão. Uau. Fizeram um grande show lá. E quem quiser assistir também entra no nosso portal que vai assistir aí a nossa reportagem lá na virada cultural com essa galera de Belém e do estado do Pará como um todo. Legal, show de bola. Tu foste aí, tu no caso levantou uma bandeira muito forte que pouca gente liga para isso, que são dos pets, né? No caso, os animais. Tu és, no caso, a amante de pet, tu cria pet, como foi para te ter essa sensibilidade, digamos assim, né? Que não são todos que... Meu pai, falei que me trouxe a vertente política, né? Sim. A minha mãe já trouxe essa vertente. A minha mãe com a minha irmã tem um carinho e também a gente aprendeu a gostar dos pets, dos animais, né? Pra ter noção, eu cheguei a ter em casa na minha adolescência, na minha juventude, 15 cães, 5 gatos, né? E todos os animais com raça não definida, né? E animais de rua. Adotado, né? Passou, veio um animal que tava, resgatava o animal, levava para casa, todo esse acompanhamento. E aí a gente foi criando, sim, um amor pelos animais. Eu acho que as pessoas que têm amor pelos humanos também têm amor pelos animais. Quem é a pessoa que ama as pessoas também ama os animais. E aí, quando eu virei deputado, eu fiquei pensando assim, minha maior função é fazer lei. A maior função de um deputado, de um vereador, é fazer lei. Criar legislação. E aí eu senti uma grande carência de legislação em prol da causa animal no estado do Pará. E aí eu comecei a estudar e a pesquisar o que a gente poderia de produzir de leis para a causa animal. E aí veio logo uma experiência muito exitosa no estado do Paraná, que é o Código de Proteção Animal. E nós criamos aqui no Pará também o Código de Proteção Animal. O que é o Código de Proteção Animal? São várias leis em defesa dos animais. Não só dos pets. Não só dos pets, isso. Mas também dos animais silvestres. Também dos animais que são, às vezes, criados para alimentar as pessoas. Não é porque o animal vai ser depois abatido para alimentar um ser humano que ele tem que sofrer maus tratos.
Então, no Código de Proteção Animal, são várias leis que falam de proteção dos animais, dos pets, dos silvestres. E afora também o Código de Proteção Animal, tem várias leis que nós criamos em defesa da causa animal. Vou citar rápido algumas aqui. Dentro do Código de Proteção Animal, vale salientar 2 leis que eu acho muito bacanas dentro do Código de Proteção Animal. Primeiro, a proibição da tração animal. O que é a proibição da tração animal? É a proibição de ter cavalos, jumentos, burros, puxando carroça nas áreas urbanas de Belém. Nas áreas urbanas do estado do Pará, não é só Belém. A área urbana do estado do Pará não pode ter mais tração animal. Outro, dentro do Código de Proteção Animal, proibição de soltura de fogos de artifício com estampido, que são aqueles fogos barulhentos. Quem tem animal em casa sabe, quando é época de Réveillon, época de jogo de futebol, é aquele pipoco, animal sofre, gato, cachorro, papagaio. Quem tem animal em casa sofre com a soltura desses fogos. E eu fiz essa lei, apesar também de estar dentro do Código de Proteção Animal, eu também sou pai de autista. Então, muitos autistas têm sensibilidade na questão da audição. E os fogos também criam grandes transtornos. Os autistas, para as idosas, para as grávidas. Então, essas 2 leis estão dentro do Código de Proteção Animal também. Mas outras leis, por exemplo, em Belém, no estado do Pará, atropelou um animal, é obrigado a socorrer. Lei do deputado, então, Mírio Sanova, né? Abandonar animal na porta de abrigo, porque tem gente que faz um grande... eu abandonei, deixei os animais, os gatinhos na porta daquele abrigo lá, que gosta de cachorro ou de gato. Isso é um grande erro. E nós também tornamos maus tratos quem abandona animal em vias públicas e nas portas dos abrigos, né? Tem uma outra lei importante também, que eu peguei nos moldes da Maria da Penha. Por quê? Quando há uma agressão a uma mulher num condomínio, o condomínio é obrigado a denunciar. E eu fiz, por que não vou fazer também para os animais? Também criei a lei. Se tiver maus tratos dentro de um condomínio no estado do Pará, o síndico, o administrador é obrigado a denunciar para a polícia. Se ele não denunciar, ele também entra no rol de pessoas que podem ser processadas. Entendeu? Então tem várias leis que nós fomos criando e eu acho que isso foi um grande avanço, sabe? Porque às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim, mas Miro, cara, tu fez aquela lei dos cavalos, dos burros, para não puxar mais carroça, mas eu ainda vejo gente utilizando esses animais para transportar a carroça. Aí eu falo, gente, apesar de ainda ter pessoas que fazem isso, hoje você só pode me cobrar, ou cobrar a polícia, ou denunciar o Ministério Público. Por quê? Porque tem a lei. Se não tiver a lei, você não tem o direito de cobrar. Então, sim, não tenho dúvida que a lei ela pode ainda não ser de eficiência total, mas ela já começa a mudar a mentalidade e também começa a dar direito a essas pessoas que gostam dos animais e também aos animais para que eles sejam poupados dessa criminalidade, desses maus tratos que eles vêm sofrendo. Falando também em punições, já que existe a lei, ela vai seguir uma diretriz, as punições para esse tipo de maus tratos já tem uma efetividade, já se consegue ter relatos de pessoas que foram punidas por terem realizado maus tratos? Já existem diversos momentos na delegacia, na DEMAPA, onde a nossa lei já foi usada como parâmetro. Questão de animal que foi atropelado. Já teve, várias vezes a pessoa teve que pagar o tratamento do veterinário que o animal sofreu o acidente, quem cometeu o acidente, já foi obrigado a ressarcir o tutor do animal. Diversas. Eu sou muito amigo e parceiro do presidente da Comissão de Defesa dos Animais da OAB, Dr. Wellington Santos. O Dr. Wellington é um grande fiscal disso também, por exemplo. Questão de animais em feiras agropecuárias que puxam carroça. Sim. Ele usa a nossa lei para proibir isso. Fogos também usa a nossa lei para proibir isso. E os juízes todos já têm canetado, dizendo, olha, sindicato rural, tal, não pode ter foguete com barulho. Sindicato rural, não pode ter carroça. Tanto é que eu quero até aqui registrar um retrocesso que está acontecendo no município de Redenção. A Câmara Municipal de Redenção, a partir de uma lei de um parlamentar do município, está querendo criar uma lei municipal
liberando as carroças nas feiras agropecuárias, coisa que a nossa lei proíbe. Então isso já é um retrocesso. E quando está indo para um lado do avanço, da proteção ambiental, do direito dos animais, as pessoas estão indo contra, né? Então também quero registrar aqui que está tendo esse projeto de lei lá em Redenção. Mas vários casos já foram usados na nossa lei, com ganho de causa, usando a nossa lei. Ainda tem regiões, principalmente turísticas, né, como Algodoal, que ainda tem o uso de carroça, com tração animal. Mas também existe ali uns cuidados para a atuação desses animais. Como manter assim, a lei, a obrigatoriedade da lei, mas também utilizar os animais como esse tipo de... Lá seriam passeios, né? O que eu fiz quando eu fiz a lei? Eu tomei o cuidado naquele momento, estamos falando de 3 anos. O Código de Proteção Animal completou 3 anos agora, no mês de maio. E eu tomei o cuidado lá naquele momento de fazer a lei para as áreas urbanas, né? Então as áreas rurais, elas não se podem utilizar. Mas eu acho que a evolução natural das coisas é abolir em todas as áreas. Porque já existem outros mecanismos de poupar o animal. Existe triciclo, existe bicicleta, existe moto. Por exemplo, várias cidades no Brasil já aboliram as carroças, criaram o cavalo de lata. O que é o cavalo de lata? É uma moto, é um triciclo, é uma bicicleta. Não é verdade? Que poupa o animal, não dá o desgaste o animal, até dá um conforto maior para quem está também manuseando. Então, existem outros mecanismos de realmente acabar efetivamente com a atração animal, não só nas áreas urbanas, mas também nas áreas rurais, no meu entendimento. Quando deputado, para aprovar uma lei dessa, dá muito trabalho, tem muita gente contra, assim, você briga muito para... Tudo na vida agrada e desagrada, não é verdade? Então, assim como teve gente que sorriu, aplaudiu, teve muita gente que foi contra. Por exemplo, na minha proposição do Código de Proteção Animal, eu fui muito indagado pelos sindicatos rurais. Por quê? Tração animal, como eu falei. Sim. Cavalgadas, vaquejadas. Também no Código de Proteção Animal, a gente, como eu falei, gado. Existe dentro do Código de Proteção Animal como é o transporte do gado. Você tem que alimentar o gado, você tem que dar água para o gado, e isso também desagradou algumas pessoas. Então não é simples, não. Teve deputados que ficaram contra, recebi manifestos de repúdio de alguns sindicatos rurais, mas a minha vontade sempre foi de defesa dos animais. Então fiz com muita tranquilidade, mas a grande maioria aplaudiu, mas teve muita gente que criticou sim. Tivemos muita dificuldade. Por exemplo, quem trabalha com fogos de artifício. Teve colega meu que deixou de falar comigo, porque eu fiz a lei proibindo a soltura de fogos de artifício com estampido, não proibi os fogos de artifício. Fogos de vista, aqueles que soltam o foguete, mas não faz barulho, pô. Aqueles fogos são até os mais bonitos. Aquele chuveiro, né? Não, aqueles fogos de Réveillon, mas fogos bonitos. Podem ser soltos, mas os fogos com estampido não. Mas teve muita gente que ficou com raiva de mim, me criticou nas redes sociais, virava a cara pra mim quando eu saía, mas é assim mesmo, a gente não pode agradar todo mundo, né? Lembrando ainda que estamos na capital do Círio de Nazaré, né, onde os fogos são tradicionais. Eu fui também, tem um sindicato que faz uma homenagem antiga aqui em Belém, com muitos fogos desses barulhentos, que inclusive fez faixa contra a minha lei, né? Mas eu até falei, será que Nossa Senhora não quer que os animais participem do Círio, os autistas, as idosas, as grávidas? Não é verdade? Porque quem tem um autista na família não consegue participar do Círio de Nazaré. Porque aquele foguetório todo é difícil. Eu vou recordar uma coisa para vocês aqui. Quem é de Belém vai lembrar disso. Há muitos anos atrás, antes daquela samalmeira cair no CAN, ali era a casa de diversos periquitos. E eu tive a oportunidade de ser convidado por um amigo que mora bem na frente do CAN. E todo o encerramento do Círio tem aquela grande festa de encerramento. E tinha os fogos. Gente, quando começava o foguetório, ali devia ter milhares de periquitos. Era um se debatendo no outro. A mortandade dos animais era enorme por conta dos foguetórios.
E depois esses periquitos não ficaram mais lá, eles migraram de lá por conta do foguetório. Sabe onde esses periquitos ficam hoje? Aqui em São Brás. Não, eles ficam aqui em São Brás, em frente ao terminal rodoviário. Mesmo antes dessa malmeira cair, eles já tinham migrado para lá. E na questão dos foguetórios, é cachorro que infarta, é periquito que se debate um no outro. Imagina, milhares de periquitos voando de forma desordenada, um batendo no outro. Claro que vai ter mortandade de animais. Então, gente, nós temos que ter bom senso, entender que o animal sofre, que o autista sofre, que a idosa sofre. E dá para combinar que os fogos podem ser só de vista, não precisa ser fogo barulhento, no meu entendimento, né? Sim, entender que é uma evolução em tudo. Claro. Então, como você falou, sempre haverão pessoas que vão ficar satisfeitas, vão comemorar a lei, mas também vão ter pessoas que não vão conseguir entender que esse processo ele precisa evoluir dessa forma, que precisa haver esses cuidados e que principalmente há outras formas de se manter fogos ou eventos sem prejudicarem o animal. Com certeza, dá para adequar e todo mundo conseguir conviver da melhor maneira possível, né, no meu entendimento. E, assim, importante dessa lei sobre maus tratos também, creio eu que deva ter algo dentro aí sobre... Não, que já tinha, né? Sobre os animais silvestres que tem gente que quer ter como pet, né? Que não pode, tudo. E aqui é muito comum a gente ver isso, assim, por exemplo, macacos, que não é pet, né? Não Jiboias, né? Também. Cobras. Animal silvestre é animal silvestre, né, gente? Animal doméstico é animal doméstico. Então, às vezes, as pessoas pensam que estão agradando o animal, na realidade, está tirando o animal do seu habitat natural. E o animal sofre por isso também, né? Então, tem legislação municipal, alguns municípios já têm, tem a legislação estadual que é nossa. Também tem muitas leis federais que também são fortes nessa questão, né? E temos que entender que nós temos que respeitar as pessoas, né? Por exemplo, um ser humano, se você tirar ele de um habitat e colocar ele morando dentro de uma água 24 horas, ele não vai conseguir sobreviver. Não é verdade? Então, a mesma coisa, nós temos que entender que cada espécie tem a sua particularidade, sua característica. E a sua função. E a sua função na natureza. Pronto, falaste tudo. Falando sobre cultura, tu tá com algo, no caso, nas mãos que tem grande alcance, autoridade. Assim, a gente vê muitos artistas assim, que já tem nome, sempre vem, tudo. Eu já participei quando eu tinha banda também aqui, quando era no outro prédio. Aos artistas que estão iniciando, tem algo assim, no caso, voltado para eles? Como é que eles podem, por exemplo, chegar para ter essa visibilidade aqui dentro? Olha, a nossa emissora aqui, que eu sempre falo que é um patrimônio da cultura, a TV Cultura, a Rádio Cultura, no meu entendimento, são patrimônios culturais e imateriais do estado do Pará, né? E nós somos uma emissora pública. Então eu não posso chegar aqui só querendo receber a Joelma, querendo receber a Gabi Amarantos, a Fafá de Belém. Eu tenho que dar oportunidade para quem está começando, né? Então a cultura aqui, ela sempre foi um celeiro para os artistas. Porque aqui, quando uma pessoa chega a presidente, ou vai na rádio, olha, eu queria que a minha música tocasse aqui na Rádio Cultura. Nós temos a obrigação de tocar a música do artista que está começando. Que legal. Porque essa é a nossa função. Agora, semana retrasada, eu estava em Breves. E aí, dentro do evento que eu estava, chegou uma moça e falou, olha, eu queria cantar no evento. E ela cantou no evento. Quando ela cantou uma música autoral dela, ela falou, seu Mírio, eu sei que o senhor é o presidente da cultura. Eu queria lhe pedir um favor. Eu queria que a minha música tocasse na Rádio Cultura. Eu falei, claro. Me mande seu material e vou lhe dizer qual dia e hora que vai tocar essa música na Rádio Cultura. É nossa função, né? E dar o espaço para o artista do Pará. Nós passamos durante muito tempo, já que tu falou que tu é músico, Thiago, durante muito tempo nós não tínhamos a oportunidade de mostrar a nossa música para fora do Pará. Eu acabei de falar ainda há pouco que nós tivemos paraenses na virada cultural em São Paulo. Isso já é um avanço muito grande, mas durante muitos anos a emissora que abria a porta para o artista do Pará era a cultura. Uhum. Porque às vezes até as nossas emissoras não tocavam a nossa música. Tocava o axé, tocava o pagode, o rock de fora, mas não tocava a nossa música. E a cultura sempre foi aquela emissora
Qual foi a primeira emissora que valorizou o brega no Pará, na realidade? Ted Max. Falamos aqui do Marcelo Val, né? Kim Marques. Pessoal que começou o brega, Juca Medalha. A Cultura sempre foi essa grande emissora que ia abrir a porta para os nossos artistas. E essa missão continua aqui. Então também quem está nos assistindo, nos ouvindo aqui no Vente Embora, que é muito visto, né? Eu acompanhei já na rede social aqui as visualizações do podcast. Aqui a Cultura está de portas abertas para você que é artista, não só artista, você que é chefe de cozinha, você que é esportista, né? Porque além da cultura, a gente mostra aqui muito esporte, o turismo, a culinária paraense. Então, bora viver esse momento aqui, que o Pará tá na moda mesmo. Nós temos que aproveitar esse momento para cada vez mais crescer a nossa cultura, a nossa música, o nosso esporte, nossa culinária, nosso turismo. Falando da evidência do Pará, né? Então, aqui, os próximos meses, realmente vão estar todos os olhos voltados ao Pará. Isso é muito importante para a gente poder aproveitar mais essa forma de divulgar a nossa cultura. E a Funtelpa, como é que ela vai estar ativamente nesse evento da COP30 para este ano? Olha, aí eu vou falar agora como comunicador, mas mais na área da imprensa. Eu não ser jornalista, eu sou formado em comunicação, mas a minha área é publicidade e propaganda. Mas aqui a cultura, quando eu falo a cultura Funtelpa, ela é uma casa jornalística, na sua essência. Né? Nós estamos aqui numa emissora, então é jornalismo. E eu acho que tem um papel muito importante, é de mostrar para o mundo a Amazônia como realmente ela é. Nós que fazemos a comunicação pública, nós vamos ter que mostrar o americano, o europeu, o asiático, até para os irmãos brasileiros, como é a Amazônia. Porque vai chegar muita gente aqui imaginando que a Amazônia, ao chegar aqui, eu vou encontrar uma árvore, um jacaré, com uma cobra, com um cavalo. Gente, vamos ter que mostrar para o mundo que aqui na Amazônia vivem quase 30 milhões de brasileiros. Que nós vamos estar fazendo a COP30 aqui em Belém, que só a sua área metropolitana tem mais de 2,5 milhões de habitantes. Nós vamos ter que fazer essa comunicação e mostrar as dificuldades que passam pela Amazônia. Aqui moram pessoas. Então, o mundo todo quer que nós preservamos a floresta, o nosso bioma. Claro, nós temos toda essa obrigação de preservar, mas as pessoas têm que entender que moram pessoas aqui. E essas pessoas precisam comer, precisam estudar, precisam sobreviver, alimentar sua família, dar sustento para sua família. Então, nós da comunicação pública vamos ter que mostrar isso para eles. Porque talvez quando vier um repórter lá da América, talvez ele não passe como o nosso olhar. Sim. Ele vai chegar aqui e vai passar o olhar dele. Nós não, vamos ter essa obrigação. E também fazer a parceria com as outras emissoras. Por exemplo, eu já recebi aqui nossos parceiros de São Paulo, da Fundação Padre Anchieta. O que é a Fundação Padre Anchieta? A Fundação Padre Anchieta é que mantém a TV Cultura de São Paulo, que nós somos parceiros e afiliados da TV Cultura de São Paulo. Então nós vamos fazer parceria com eles para também mandar para São Paulo, através da TV Cultura de São Paulo, as informações. TV Brasil, que é a TV pública do governo federal, também é uma parceira nossa. Então também vamos ter que fazer essa cobertura junto com eles. Canal Rural de São Paulo, TV Encontro das Águas de Manaus, que quer também mandar algumas pessoas para cá, para junto conosco fazer a comunicação pública. Aí a irmã aqui do Amazonas junto com a irmã do Pará, Encontro das Águas com a TV Cultura de Belém. Então, tem muita coisa que a gente vai ter que estar na COP30 e não tenho dúvida que vamos ter muito trabalho durante o evento e já estamos tendo muito trabalho agora no pré-evento. É uma responsa muito grande, porque assim, ainda dentro do próprio país existe esse ruído de informação de como nós vivemos aqui. O cara acha que que o Rex que tu tem lá é um jacaré que tu tem preso lá assim dentro de casa. E, por exemplo, no caso, notícias que viralizam é quando mostra uma cobra que veio quando deu uma chuva grande, ou mesmo no caso do jacaré que estava lá no Uriboca, né? Assim, no caso, apareceu. Então, assim, é
é muito fácil criar esses ruídos, né? Eu vi agora, umas 2 semanas atrás, tinha um transatlântico, passou na frente de Breves, né? Ali. E assim, é algo muito novo para eles ali, assim. Então, é muito importante esse trabalho, assim, que vocês vão fazer, né? De, no caso, levar como realmente é. Eu sempre falo, olha, a visão da pessoa de fora, quando eu falo pessoa de fora, da Amazônia, tanto no Brasil, quanto as pessoas de fora do Brasil. Há 60 dias atrás anunciaram que aquela cantora Mariah Carey, né, Sim. vai cantar aqui em Belém, no Rio Guamá. Vocês viram a expressão da cantora quando ela falou que ela ia cantar no Rio Guamá? Assustada. Sim, ela tá com medo. Comigo. Eu vou cantar no meio do rio, gente. É essa visão que as pessoas têm que entender que não é assim. A visão talvez dela seja da Anaconda, na época daquele filme da Jennifer Lopez. Tal. Possa ser. Se ela cair na água, vai ter um rio de piranha, vai pegar. Então, é a informação que ela tem, ou a falta de informação que ela tem. Então, por isso que eu falo, nós temos esse grande momento agora para mostrar. Nós temos a floresta sim, nós temos o Rio Guamá, a Baía do Guajará, nós temos o Oceano Atlântico, a Zona do Salgado, nós temos o Tapajós com o Alter do Chão, nós temos o Rio Xingu, o Rio Araguaia, o Rio Tocantins, nós temos sim as florestas, mas nós temos pessoas que moram aqui, nós também temos, civilização, não é só a floresta, né? Então, vamos ter sim esse momento especial, os olhos do mundo vão se voltar para o Pará e para Belém. E aí, gente, eu quero aqui aproveitar esse momento e parabenizar aqui o governador Helder Barbalho. O governador Helder Barbalho teve a condição de pensar isso alguns anos atrás, que talvez para nós teria sido algo impensável. E o Helder, em 2022, teve a expertise de convidar o recém-eleito presidente Lula para a COP de 2022, que, não estou enganado, foi no Egito. Vamos lá, Lula. E lá o Helder criou o ambiente de trazer a COP junto com o Lula para o Brasil. E sugeriu Belém, sugeriu a Amazônia. E muitos olharam torto para cá. Não, mas Belém não ia ter COP. Não dá conta de fazer Belém, não pode ser feito em Belém, não tem estrutura para isso. E tá aí, vai acontecer. Né? E tá todo mundo ganhando com a COP. Quem vem aqui em Belém tá vendo as obras de infraestrutura. Então vamos ter o legado da discussão das mudanças climáticas, mas também vamos ter um legado para a cidade, para a área metropolitana de Belém. Então é um momento especial, eu espero que todo mundo aproveite esse momento e mostre a força do Pará. E que para Belém era uma estrutura necessária, né? Até porque Belém cresceu demais, é muita gente concentrada, como tu falou. Só na região metropolitana, mais de 2,5 milhões de habitantes. E para transitar tudo isso, escoar esse trânsito, realmente esse processo todo da COP30 fez com que acelerasse esse processo, né, de melhorias no trânsito, melhorias na infraestrutura. Então, esse, sem dúvida, vai ser um grande legado. Eu acho que a tua fala foi muito bacana dizer que o evento conseguiu fazer acelerar essas mudanças. Né? Nós estamos falando aqui, no entorno de Belém, de um investimento de 6 bilhões de reais em obras de infraestrutura. Talvez, sem a COP, esse investimento pudesse até chegar na área metropolitana de Belém, mas durante um período de 10 anos, 12 anos, não num período tão curto como está sendo feito agora. Né? Então, é muito importante, aeroporto está sendo mudado, é Parque da Cidade, é Ver o Peso, Porto Futuro, Doca, Tamandaré, BR, né? Mercado de São Brás, tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, viaduto que está sendo inaugurado todo o tempo aqui na área metropolitana. Então é um momento especial e são 6 bilhões de reais que estão sendo investidos só nessas obras de infraestrutura. Deixa eu te perguntar outra coisa, que eu acho assim que não seria muito tua área, mas, por exemplo, assim, está tendo algum tipo de capacitação, de instrução para os, no caso, comerciantes, principalmente feirantes, receber esse povo que está vindo assim de fora? Olha, tem algumas instituições que têm feito esse trabalho, né? Dentro do governo do estado, a gente vê algumas secretarias que estão fazendo esse trabalho. Também temos o Sebrae, que está atuando de uma forma muito forte, né? Tentando de capacitar o microempreendedor, o atendente, o garçom. Claro que
ninguém vai sair falando Sim, o inglês, o francês, o alemão, as noções básicas, né? E, gente, isso vai só começar. Porque mesmo que para a Copa agora o nosso time, o nosso povo não esteja no ápice da preparação, mas para mim isso é um caminho sem volta. Eu tenho 43 anos de idade. Na minha adolescência, na minha infância, quando a gente falava em Amazônia, a gente falava em quê? Manaus, o Amazonas. É verdade. Hoje, quando você fala em Amazônia, você lembra de quem? Belém como capital. Pará, Belém. Para mim isso é um caminho sem volta. Belém, no meu entendimento, vai se tornar a grande metrópole da Amazônia. O estado do Pará vai se tornar um grande estado referência da Amazônia no Pará. Então, para mim, isso é um caminho sem volta, caminho de turismo. Você acabou de falar ainda há pouco, um transatlântico, um frente de breves. Isso é turismo. As pessoas vão descobrir aqui, Ilha do Cumbu. No ano passado, o Emmanuel Macron estava aqui. O presidente da França estava aqui. Né? Quando tu imaginou que um presidente da França ia estar no Cumbu, gente? Comendo chocolate do Cumbu, da Dona Maria do Cumbu. Ninguém imaginava um negócio desse. Aí vão descobrir o Cumbu, vão descobrir a Terra do Chão, vão descobrir Salinas, vão descobrir Algodual, Marudá, o Marajó. Não é verdade? É verdade. As pessoas vão descobrir. O brasileiro vai dizer, o Pará é uma potência, cara. Eu vou pra lá. Porque, olha, eu comi um filhote lá na Estação das Docas. Tu é doido, é? Tomei um açaí lá no Ponte do Açaí. Aí não vai ser mais só a música, não. Chegou no Pará, parou, não. Né? Futebol, gente. E aí eu vou puxar a sardinha de novo pra cultura. Nós fizemos a transmissão do Parazão e foi transmitido para todo o Brasil. Através da TV Brasil, nós fechamos a parceria. Além de fazer a transmissão para o Pará todo, nós fizemos a transmissão para o Brasil todo através da TV Brasil. Não tem reparo, não tem jogo de futebol igual em Belém, cara. Falam que é a melhor torcida do Brasil, né? Já começa o seguinte, não existe mais torcida, jogo de clássico com duas torcidas. Tu vai em São Paulo, tu vai no Rio, é uma torcida só praticamente. No Rio ainda coloca 10% do outro time. Mas em São Paulo, em Belo Horizonte, é torcida única, irmão. Se é Palmeiras e Corinthians, só é o torcedor do Palmeiras que vai. Se é Corinthians e Palmeiras, aí vai só a torcida do Corinthians. Não tem mais a festa que tem aqui, cara. Né? Nosso futebol, o pessoal ficou encantado. Rapaz, isso é um Mangueirão. Olha só, mosaico. Em jogo da Série B, não é nem final. Então, são coisas que só o paraense está fazendo, e só o paraense sabe fazer, e só o paraense sabe realmente fazer esse tipo de festa. Então, para mim, é um caminho sem volta. O Pará vai se tornar, assim, a grande referência da região norte, talvez da região norte e nordeste, em turismo, em culinária, em preservação de meio ambiente. Então, nós estamos num caminho sem volta que só é para frente. Ninguém volta mais para trás, não. Concordo. Sem dúvida. Esse outdoor que será a COP30 vai nos colocar em evidência e trazer manter os benefícios trazidos com a COP30, mas principalmente projetar a gente para... Eu vislumbro também muito isso, esse espaço que o Pará vai ter a partir deste momento, a partir disso que a gente está vivendo esse ano. Ainda mais se meu Leão subir para a Série A, né, rapaz? Vice-líder, invicto aí, rapaz, não sei não. Acho que ano que vem a gente vai estar na Série A e o negócio vai melhorar ainda mais. Claro, as transmissões vão ser melhores. Agora, deixa eu te perguntar outra coisa. Ainda falando sobre a COP, o que tu vê, por exemplo, assim, de oportunidade, até mesmo dentro da Funtelpa, para os artistas locais, por exemplo, assim, deles divulgarem a música deles e tudo. Como é que está sendo? Tem algo assim em cima disso? Vão ter alguns festivais durante a COP, na pré-COP também, né? Eu acho que é o momento dos nossos artistas aparecerem. Como eu falei, será que se fosse há 4 anos atrás a galera tava lá na virada cultural? Sim, é verdade. Estaria. Será que se fosse há 4 anos atrás as nossas divas estariam no Altas Horas, como elas estiveram um dia desses? Ela e Patrícia, Viviane Batidão, Joelma. Talvez não. No Multishow também. No Multishow. Toda essa galera está sendo premiada no Multishow. Né? Então, a Gabi, premiação internacional. Né? Então tem muita coisa aí. Acho que vai todo mundo só ganhar com esse momento. Legal.
E falando sobre política, hoje, assim, você ainda tem vontade de ter um cargo... Porque, assim, eu vejo, por exemplo, um deputado, você não fez aí várias leis e tudo, mas, assim, é muito difícil, na minha visão, tá? Não que seja, mas, assim, é muito difícil o cidadão ver a atuação de um deputado efetivamente, assim, o que ele faz, ou um cargo maior, ou seja, no caso prefeito também, um cargo menor, e tu tens, no caso, pretensão de voltar a um cargo assim? Eu tô com saudade da Lepa. Querendo voltar, né? Então, eu pretendo sim, ano que vem, se for da vontade de Deus, disputar de novo o mandato de deputado estadual. E se for da vontade dele e do povo, voltar a ter o mandato de deputado estadual. Eu acho que tu falou um ponto muito interessante. Realmente, um deputado, um vereador, ele às vezes tem dificuldade de mostrar o que ele está fazendo. Sim. Às vezes falta oportunidade, inclusive, da imprensa divulgar ou dar a condição de um deputado falar um pouco dos seus projetos. E eu, quando era deputado, sentia muito essa dificuldade. Né? Às vezes saía na imprensa, o projeto de lei foi aprovado na LEPA, mas não dizia o nome do deputado. E eu falava, poxa, mas se fui eu que fiz o projeto, por que o meu colega não divulga que fui eu que fiz o meu projeto? Porque o repórter, o jornalista, eu acho uma bobagem isso. Inclusive aqui na emissora fala, quem foi que fez? Divulgue quem foi que fez. Porque quando é coisa ruim, divulga o nome. Isso é um problema nosso, sabe o que acontece? Notícia ruim vende. Notícia boa a pessoa não quer falar. Fala, cara. Se o cara é autor, se foi um negócio bacana, fala o nome. Tem que falar, né? Sabe? Eu tava no podcast tal, foi aprovada a lei tal. Fala. Então, realmente, isso que tu falou, tem muita dificuldade mesmo de falar um pouco do que a gente está fazendo, os projetos que foram aprovados, nossas ações. Graças a Deus que hoje existem também, além das emissoras de televisão, de rádio, existem espaços como o de vocês. Isso é muito bacana. Porque hoje a comunicação, ela é um espaço democrático. Porque tem os podcasts, todo mundo tem uma rede social hoje. Não é verdade? É verdade. Antigamente, quando tinha rede social, ficava todo mundo esperando um jornal, um impresso, uma rádio. Hoje não. Hoje você pode ter um canal no YouTube, pode ter um Instagram, um Facebook, pode participar de um podcast. E isso está democratizando o quê? A comunicação que às vezes era fechada. E assim, apesar de ser que tem que ser imparcial, mas tu acaba tendo várias óticas ali de uma mesma situação, né? E sobre o que você, no caso, falou agora, por exemplo, muita coisa cai na costa do prefeito, na costa do próprio governador, e nem foi um deputado, foi seja coisas boas ou coisas ruins, né? E eu vejo muito essa dificuldade assim de saber, tipo assim, dar de César o que é de César, entendeu? Então, eu acho isso assim que ainda falta essa o nosso povo mesmo se interessar mais também por políticas também. Claro, até para entender o que cada um faz, né? O que um juiz faz, um juiz de direito? O que um ministro faz? O que um vereador faz? O que o prefeito faz? Um deputado estadual, um deputado federal, o que um senador faz? Então, às vezes, as pessoas não se interessam por isso. Tu votou em quem? Rapaz, não me lembro, não sei nem quem eu votei. Peguei do chão o santinho e votei naquele que eu peguei do chão. Então, eu acho que a gente precisa entender, a população também precisa entender, que ela precisa conhecer um pouquinho qual é a função de cada um, até para ela poder cobrar. Sim. E para aqueles que são eleitos, eleger a pessoa que realmente tu acha que vai fazer alguma coisa pela tua cidade, pelo teu estado, pelo teu país. Então, acho que falta um pouquinho das escolas falarem um pouquinho disso. Por exemplo, eu quando era criança eu não estudei. Mas tu acha que tem... Tu estudou quando tu era criança o que um senador da república faz? Eu não estudei isso. Tu estudou? Não. O que o desembargador faz? Então, são coisas que são importantes para o nosso dia a dia, mas que às vezes não são levadas na nossa escola, no nosso momento de aprender, como deveriam ser. Mas tu acha que tem interesse da escola, por exemplo, ensinar isso assim? Tipo... Deveria ter, no meu entendimento. Não é interesse, né? É uma necessidade. Então, isso daí é
Seria uma política pública. Tá, né? mas tem tantas coisas que tem necessidade, mas não tem interesse. É assim isso que eu tô querendo dizer, entendeu? Entendi. Ainda sobre o cargo pretendido, né? E também quanto presidente da Funtelpa. A gente falou de várias possibilidades de comunicação. Claro que as principais são rádio, TV. E quanto ao podcast, como a Funtelpa tem vivenciado esse processo? Hoje, no Pará, a gente tem a oportunidade não só de conduzir o Vem-te Embora por mais de 2 anos, mas também de poder estar trocando, digamos, figurinhas com outros podcasts. Então, já conhecemos vários daqui de Belém. Ontem mesmo, nós tivemos um programa que tinha 3 podcasts, onde estava trocando ideias sobre podcast. E como é que essa nova comunicação está sendo inclusa ou desenvolvida aqui pela Funtelpa? Como eu te falei, nós temos alguns programas aqui que ele acaba que... Não vou te dizer, eu tenho um podcast aqui. Mas ele acaba que são programas que linkam. Sim. A rádio, a televisão e o digital. Aí eu já te citei, o meu próprio programa, que é um programa de cultura, ele não deixa de ser um podcast. Mas que tu tem um momento dele na rádio, tu tem um momento dele no digital e tu tem um momento dele na televisão, né? E outros projetos também aqui nós estamos abertos. Como eu falei ainda há pouco que eu tenho a obrigação de tocar uma música de um artista, mas também se chegar aqui, olha, um projeto, olha, presidente, eu tenho um projeto aqui legal num podcast que eu acho que vai ser muito bom para o estado do Pará. Por que eu não vou fazer? Um podcast que vai falar de turismo, ou que vai falar de meio ambiente, por que eu não vou fazer? Claro que aí, por eu ser uma emissora pública, eu tenho algumas amarrações. Por exemplo, tem temas aqui que eu não tenho a liberdade de tratar que uma liberal tem. Que vocês têm. Porque eu sou uma emissora pública. Por exemplo, aqui eu não falo de criminalidade na sua essência. O que é? Eu não posso ter um programa aqui policial. Porque eu sou uma emissora pública. Até para eu anunciar aqui, eu tenho algumas amarrações. Tem coisa que eu posso anunciar e tem coisas que eu não posso anunciar. Então tem muitos projetos aqui que a gente olha, que a gente analisa, que quando são interessantes e consegue se encaixar no nosso perfil, com certeza a gente vai tocar, porque aí, se tiver no nosso perfil e for bom, a gente vai tocar com certeza. Excelente. Muito bom. Vamos falar sobre... ouvir as tuas palavras nesse sentido por conta de que a gente tem trocado muitas ideias com outros hosts de podcast e ver que é uma comunicação que tem ganhado força cada vez mais, justamente por essa liberdade, que nem sempre a TV tem tempo para apresentar, né? Assim também como a rádio. Então, tem surgido muito conteúdo legal e tudo aí está disponível na internet para se pesquisar, consumir, né? Produtos de qualidade. Então, realmente, o Pará tem ganhado muito essa evidência, principalmente para esse tipo de comunicação mais despojada, mais tranquila, onde a gente pode conversar por vários assuntos. Verdade. E eu tenho condição, tenho tido a condição de participar de vários, né? Então, até agradecer vocês mais uma vez pelo convite, por ter aceitado e ter tido essa disposição de vir aqui em Belém conversar comigo. Mas eu acho muito bacana, já fui em vários aqui em Belém, em Ananindeua, e no interior do estado também, quando a gente está no interior também já participei de muitos, e é isso que tu falou, é uma comunicação rápida, com mais liberdade, com mais acessibilidade, porque fica aqui, eu quero assistir, quem quiser assistir ao vivo, assiste, quem não quiser assistir agora, vai assistir daqui a 1 mês, 2 meses, vai estar aqui. Então a informação fica aqui hoje, né? Sim. Então, para mim isso também é um caminho sem volta, cada vez mais vai ter podcast aí, e se Deus quiser, muita gente bacana vai estar participando. Eu sempre comento sobre um dos nossos principais propósitos, além, claro, de ter essa conversa mais aberta, mas é o registro. Hoje a gente recebe muitos artistas, assim também como empresários, vários assuntos. Não há um nicho específico para o Vem-te Embora. Então, um dos propósitos é ter esse registro. Imagina daqui a 10, 15 anos um artista poder olhar início da carreira dele. Então, e eu faço muito isso, sabias? Vira e mexe, eu tô lá em casa, eu coloco no YouTube, aí eu jogo meu nome, eu vejo entrevista minha de 8 anos atrás. Aí eu fico olhando, rapaz, olha, não tinha barba, não tinha cabelo branco, eu falava desse jeito, sabe? E esse registro é muito bacana também, que fica ali guardado na memória. Então, tu avalia a evolução do que tu falou ali, os temas como mudam também naquela altura. Aquele tema era esse, hoje já é esse outro, então isso é fantástico, não tenho dúvida disso. Ótimo. Ainda sobre leis, quando deputado, você também falou sobre as leis de proteção aos animais, mas também leis
voltadas aos pais e também crianças autistas. Comenta um pouco mais sobre ela. Olha, eu quando fui deputado estadual, eu criei na LEPA a Frente Parlamentar em Defesa das Pessoas Autistas, Pessoas com Deficiência e seus familiares. Infelizmente, na legislação estadual, eu não tinha tanta facilidade de legislar para a causa autista e para a causa com pessoa com deficiência como para a causa animal. Porque na causa da pessoa autista, da pessoa com deficiência, como se fala muito na área de saúde, existem algumas amarrações a nível estadual para a gente poder fazer legislação. Então eu não consegui fazer tantas leis para a causa autista, da pessoa com deficiência, como para a causa animal. Mas aí, através da frente parlamentar, não foi só criar leis em si, né? Claro que eu criei algumas leis. A lei, inclusive, dos fogos, eu considero também que é uma lei para os autistas, né? Lei de bolsas para autistas em colégios, para pessoas com síndrome de Down também. Mas eu acho que a frente parlamentar ela foi uma grande voz para essas pessoas. Por quê? Chegava para mim muita denúncia. Chegava para mim muita coisa assim, poxa, Miro, a gente está precisando da tua voz agora lá no Ministério Público. Agora a gente está precisando da tua voz lá naquele plano de saúde que negou a terapia para o meu filho. Está precisando da tua voz lá naquele colégio que negou a vaga para o meu filho porque ele é autista. Ou naquela escola que não tem o facilitador para o meu filho poder estudar. Então a gente agiu muito nesse período que eu estava na LEPA em defesa dessas pessoas. E aí eu falo uma coisa que é importante, que eu também tive uma pegada olhando muito para as famílias. O pai, para a mãe, para a avó, para a irmã. Porque às vezes a gente olha muita pessoa que tem a deficiência, ou a pessoa autista, mas o pai daquela pessoa, a mãe daquela pessoa, ela para de trabalhar, ela para de manter muita coisa na sua profissão para acompanhar o filho. E olha, eu conheci muita gente assim. Olha, deputado, eu não consigo mais trabalhar porque eu tenho 2 filhos autistas. E eles me consomem todo o meu dia junto com eles, porque eu não posso deixar eles sozinhos. E eu falo isso por experiência própria. O meu filho, ele é autista. O meu filho tem 7 anos de idade, ele não fala, ele é um autista não verbal, ele tem dificuldade de atender comandos e ele não consegue ficar sozinho. Só que o meu filho, ele é um privilegiado. Porque eu e a mãe dele, a família dele, leia-se a família dele, tem condições de pagar uma acompanhante para ele, tem condições de pagar um plano de saúde, de que quando o plano de saúde negou a terapia do meu filho, eu tive condições de pagar um advogado para entrar na justiça. E quem não tem essa condição? Tem muita gente aí com 12 anos, 15 anos, 20 anos, que não foi nem laudado ainda como autista. Então é um acompanhamento, cara, que a gente fazia forte na LEPA. E hoje eu sinto falta disso no parlamento. Eu estou sentindo a falta da voz na LEPA falando do autismo, falando da pessoa com deficiência, defendendo essas famílias, sabe? Então, um dos meus sonhos de voltar para a LEPA é também para voltar a esses debates, acompanhar essas questões. Porque essa é uma causa que vai ser minha para a vida toda. Porque o meu filho é autista com 7 anos, mas ele vai ser autista com 15, com 20, com 30, com 40, com 50, com 60. A minha maior preocupação, sabe qual é, Thiago? Quando eu morrer, a mãe do meu filho morrer, quem é que vai ficar com o meu filho? Como é que vai ser o meu filho quando ele tiver 40 anos de idade? Ou quando meu filho for idoso, com 60 anos, 70 anos? Então esse é um debate muito importante, que a sociedade também precisa ficar atenta. Porque ainda tem uma coisa que as pessoas avaliam assim, autista, remete muito a quê? Criança. A pessoa, não, a criança é autista. Ela é criança agora, mas ela vai ser um adulto. Ela vai ser um idoso. E será que a sociedade está preparada para recepcionar um idoso autista? Eu vi agora, acho que foi até hoje que eu vi uma postagem, acho que foi ano passado, foram diagnosticados 2,5 milhões de pessoas com autismo. Só no ano passado. Imagina, uma população de um pouco mais de 200 milhões de habitantes, 1% da população foi diagnosticada ano passado, só no ano passado, com algum nível de autismo. Então a gente precisa se preparar, isso é um tema muito sério e que a gente tem que estar sempre falando e cobrando também. Isso sem considerar a subnotificação, né? Como você falou, tem jovens com 15 anos que ainda não tem nenhum laudo. Muita gente. Olha, quando a gente viaja para o interior, e eu falo porque nessa minha andança como deputado, eu conheci todo o estado do Pará. E quando tu chega lá no interior, porque
Porque tu chegou lá em São Félix do Xingu, que já é 1.200 quilômetros de Belém. Só que quando tu chega na Taboca, que são mais 300 quilômetros para dentro, tu não tem estrutura para diagnosticar uma criança autista, nem um adolescente, nem um idoso, e nem um adulto. Só que eu, quando bato o olho, não vou te dizer que eu sou médico, que eu acerto 100%, mas quando eu bato o olho, eu já olho. Rapaz, procura aí, bora ver, porque pode ser que tenha um diagnóstico de autismo. Porque eu já conheço. Não olha no olho, anda na ponta do pé, muitas das vezes não fala, faz movimentos repetitivos. Mas o pai e a mãe que está lá no interior não tem essa noção. Então tem muita gente que ainda não foi diagnosticada. Então nós temos que estar preparando o Estado, o município, o Brasil, a sociedade, para esse volume grande de pessoas autistas que estão sendo diagnosticadas e que serão diagnosticadas. Então essa, sem dúvida, vai ser uma frente muito forte do seu próximo mandato, né, como deputado. Sim, e eu procuro muito aqui, também na emissora, abrir muito espaço para isso. Então, nos nossos programas aqui de rádio, televisão, digital, quase toda semana tem alguém falando de autismo, de síndromes ocultas, de síndrome de Down, de pessoas com deficiência, dando uma orientação, porque esse também é um papel nosso aqui da Funtelpa. Excelente. Thiago? O futuro, o que está prevendo? Nós temos aí uma próxima candidatura em breve, também tem esses projetos voltados à COP30 da Funtelpa. O que mais nós temos para aguardar de Miro Sanova para os próximos meses? Há muitas ideias, muito trabalho, né? Mas feliz de estar aqui, feliz das realizações também que nós temos feito aqui na emissora, na nossa vida pública, que apesar de eu não estar no mandato de deputado estadual, mas a política continua dentro do nosso projeto de vida, do nosso dia a dia como cidadão também. E tem muita coisa boa nesse ano aí, eu acho que é um ano muito especial para nós, né? Os projetos também aqui da emissora, como Cultura Eco na COP, como a realização do 3º Festival de Verão, que nós estamos decidindo se vai ser em Salinas, se vai ser em Marapani ou se vai ser em Belém esse ano, né? Então, vamos começar agora segunda-feira também um trabalho nosso na minha volta agora, voltado para a causa animal. Vamos fazer uma ação voltada para a causa animal agora domingo na Praça da República. Vai ser a primeira ação que nós vamos fazer mensalmente, né, nas cidades do Pará, nos bairros também aqui da área metropolitana, porque tem muito projeto legal aí. E também quem quiser dar sugestão aqui para a cultura, a porta da casa também está aberta para receber sugestões importantes para o Estado. Excelente. Bom. Uma dúvida? Tranquilo. Bom, Miro, então eu quero te agradecer demais por abrir as portas da Funtelpa, por poder estar dividindo com a gente tantos projetos futuros e também quanto já desenvolvidos, né, como político, como deputado, como candidato e agora como presidente da Funtelpa. Um prazer gigante. Eu quero agradecer também ao Marcelo que nos recebeu, né, desde o início, fazendo contato com a gente, poder abrir as portas para a gente estar aqui hoje trocando essa ideia, gerando esse conteúdo riquíssimo que daqui a pouco vai estar sendo aí divulgado para muitas pessoas. Eu que agradeço, né, vocês, amigos de Castanhal. Também tenho uma origem lá de Castanhal. Para quem não sabe, meu bisavô foi o primeiro prefeito de Castanhal, Comandante Assis, que leva inclusive o nome de uma avenida importante na cidade de Castanhal. Minha esposa é castanhalense, a Emília é castanhalense, meu sogro e minha sogra moram em Castanhal. Então a gente tem uma raiz muito bacana com Castanhal e vocês estão fazendo esse trabalho muito forte no podcast, uma cidade muito importante que é Castanhal, nossa cidade modelo. Só tenho a agradecer, espero ser convidado numa próxima oportunidade, que na próxima eu vá lá em Castanhal, que aí quem vai estar devendo a visita sou eu. Eu espero que na próxima, viu, Marcelo? Nosso assessor aqui de imprensa da presidência, que na próxima a gente possa ir até Castanhal com vocês. Será muito, muito bem-vindo, com certeza. Depois vamos comer uma carne de sol lá no APU. No APU, excelente. Então, esse foi o 20 Embora especial. Agradecer também a toda a nossa equipe que veio junto hoje aqui. Saiu mais cedo até, né? Nós já estávamos aqui e que fez com que tudo isso hoje acontecesse. E vamos agora esperar a visita do Miro lá em Castanhal também. Compromisso. É isso, gente. Valeu. Até o próximo. Vem-te embora. Valeu, gente.